Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do momento em que você estará vendo esse vídeo. Eu sou o psicólogo José Antônio Mello e falarei sobre transtorno de ansiedade. E se você curtir esse conteúdo, me siga nas redes sociais, me dê um joinha, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que possam gostar desse conteúdo e também se inscreva no canal Psicólogo José Antônio de Mello, para quando sair novos vídeos você ser avisado. E bora lá falar sobre ansiedade. Quem é essa dona ansiedade? É um estado mental e físico de expectativas negativas, onde seus sintomas físicos, como o coração dispara, as mãos transpiram em excesso, sensação de tontura, pode ocorrer também a vontade de fazer xixi. A sensação é que parece que a vida está por um fio. E sim, para quem tem esse sintoma, é exatamente essa sensação. Mas a boa notícia é que em quadros leves e moderados, essa sensação passa em torno de 30 a 40 minutos. Entretanto, esses sintomas transformam essa preocupação excessiva em catastrofização do futuro, o que normalmente não corresponde à realidade. Nesse sentido, a ansiedade se projeta como um alarme para facilitar uma resposta a um perigo desconhecido ou imaginário. Os pensamentos que geram esses sentimentos de pavor em antecipação a algum resultado ruim e as sensações físicas como nervosismo, coração acelerado, produzem um grande mal-estar. A dona ansiedade, vamos chamá-la de dona, porque normalmente ela domina o pedaço, né? Mas ela tem como objetivo chamar a sua atenção, estimular você a fazer as mudanças necessárias para proteger-se e às vezes de uma ameaça imaginária, mas não para o ansioso. As crises ocasionais de ansiedade são naturais e podem até ser produtivas. Pode ser considerada também o preço que nós humanos pagamos por termos a capacidade de imaginarmos o futuro. Essa condição é nata, e no tempo das cavernas, os primeiros habitantes usavam a dona ansiedade, sim, como um recurso para enfrentar os perigos. Naquela época eram animais ferozes. Hoje temos outra condição de perigo: perda de emprego, trabalho, amigos e coisas nesse sentido. Quando a ansiedade se torna um transtorno? Quando ela é persistente, generalizada ou exagerada e pode perturbar a vida diária, na escola, no trabalho ou com os amigos, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos familiares. Mas, como dito, um certo grau de ansiedade todos nós temos. E em certa medida não é ruim. Em tempos de pandemia e incertezas, a sociedade como um todo tem apresentado sinais e sintomas de ansiedade a um nível de descontrole. A ansiedade costuma ser acompanhada de depressão, e as duas compartilham muitos sintomas e envolvem muito das mesmas vias cerebrais. A genética pode contribuir para a vulnerabilidade à ansiedade, assim como as experiências de infância, traumas precoces, características de pais protetores, por exemplo, podem prejudicar o indivíduo no enfrentamento da vida. Impossível eliminar totalmente a ansiedade, e nem é recomendável sua eliminação, pois ela desempenha um papel importante para nos mantermos alertas e vivos. O tratamento recomendável para a dona ansiedade é o que chamam de um ponto de ajuste, com psicoterapia e, se necessário, medicação para uma vida funcional. Esse programa ponto de ajuste envolve comportamentos e rotina, como exercícios físicos, uma simples caminhada de 40 minutos ou exercícios na academia. Para muitos ansiosos, por exemplo, a meditação é uma ação importante. O que também seria interessante, uma reflexão sobre si mesmo, o mundo e também sobre o futuro.
Isso pode dar a você a paz que você necessita para atingir esse ponto de ajuste no controle da ansiedade. Algumas características do transtorno da ansiedade generalizada é um estado crônico de grave preocupação e tensão, sem causa aparente. Pessoas com TAG regularmente antecipam desastres, muitas vezes se preocupando excessivamente com saúde, dinheiro, família ou trabalho. E seus pensamentos e comportamentos são acompanhados por sintomas físicos, como já dissemos, tremores, espasmos, tensão muscular, dores de cabeça, irritabilidade, sudorese, ondas de calor, sensação de tontura, seguida com falta de ar. Com isso, pessoas se sentem cansadas com pequenos esforços e têm dificuldade de concentração. Podem ocasionalmente envolver náuseas, com idas frequentes ao banheiro ou sensação de nó na garganta, uma sensação horrível de verdade. Quando o nível de ansiedade é leve, ou seja, não atrapalha a vida, as pessoas com TAG podem funcionar socialmente e manter um emprego, por exemplo. Pesquisas indicam que as mulheres são mais propensas de serem acometidas por esse transtorno do que os homens. Mas todos nós temos um nível de ansiedade inato, como dito no início. O transtorno pode começar em qualquer ponto do ciclo de vida, mas geralmente se desenvolve entre a infância e a meia-idade. A prevalência do diagnóstico atinge o pico na meia-idade. E podem ocorrer outros transtornos de ansiedade, como, por exemplo, a depressão, o transtorno por uso de substâncias, costumam acompanhar o transtorno de ansiedade generalizada. Segundo o DSM-5, a pessoa estando há mais de 6 meses com preocupação e tensão crônica e exagerada, sem fundamentos, ou muito mais graves do que a ansiedade normal que a maioria das pessoas experimentam, incapacidade de controlar a preocupação excessiva, a catastrofização do futuro, dificuldade para dormir, você fica lá fritando na cama, irritabilidade ou agressividade, você virou mal-humorado e as pessoas fogem de você, com certeza. Facilmente assustado ou assustada por qualquer movimento na casa é motivo para o susto, para o alerta. Dificuldade de concentração, a mente fica em branco. E os sintomas físicos comuns incluem dores de cabeça e fadiga, tensão muscular e dores no corpo, dificuldade em engolir, o tal do nó na garganta, a pessoa fica tremendo ou se contorcendo, transpiração em excesso, batimento cardíaco acelerado, náuseas, tontura, formigamento nas extremidades, sentindo-se sem fôlego, com idas constantes ao banheiro, ondas de calor. E quais seriam as causas desses transtornos? Resultam de uma combinação de fatores genéticos, de desenvolvimento, comportamental e outros. Os fatores de risco para o transtorno da ansiedade generalizada incluem uma história familiar de ansiedade e períodos recentes ou prolongados de estresse em nosso momento atual de pandemia. A sociedade exposta a toda sorte de acontecimentos sociais e políticos que geram incertezas quanto ao futuro é um agravante para o desenvolvimento do transtorno. É importante descartar as causas médicas de ansiedade, como, por exemplo, distúrbios de tireoide e outras que precisam ser investigadas antes que o diagnóstico de transtorno seja feito. E o tratamento? Algumas terapias, como por exemplo a terapia cognitivo-comportamental, são as mais comumente recomendadas por médicos, psiquiatras e por nós, psicólogos. A psicoterapia envolve conversar com um profissional de saúde mental treinado, ou psicólogo ou psiquiatra,
para que você aprenda a lidar com o transtorno. Na psicoterapia, por exemplo, usando o modelo cognitivo, que nada mais é que a maneira como você interpreta o que acontece em sua vida, que também é explicado ao paciente logo nas primeiras sessões. Pois a dimensão cognitiva ajuda as pessoas a mudarem seus padrões de pensamento que sustentam os seus medos e o mantêm no problema. E a visão comportamental a mudarem a maneira como reagem. Nesse caso, a reação, o comportamento de reação é a sua interpretação. Isso precisa ficar bem claro. Sou eu quem dou um significado às coisas que estão me acontecendo no dia a dia. Sou eu o responsável pelo lugar de dor que habito. Não é o outro, entende? E as situações que provocam ansiedade. Sendo sempre aplicado ao paciente uma tarefa, lição de casa, um registro de pensamentos automáticos, sim, escrever, anotar em um caderno, no celular ou no computador, mas o ideal seria no papel mesmo. Escrevemos o que estamos pensando e questionamos os nossos pensamentos, na maior parte das vezes são pensamentos catastróficos. E vale lembrar que pensamentos não são fatos, são ideias, beleza? E que seja realizada essa tarefa entre as sessões. Esse é um diferencial desta modalidade de psicoterapia. Inclui uma outra técnica também, uma ativação comportamental, incentivando assim o paciente a começar a realizar pequenas mudanças de comportamento para atingir esse ponto de ajuste no controle da ansiedade. A combinação da psicoterapia e medicação, acompanhada sempre pelo psiquiatra em casos graves, quando o paciente emite comportamentos onde põe em risco a sua própria vida, com antidepressivos, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e medicamentos anti-ansiedade, junto com a psicoterapia, podem resultar em ganhos consideráveis para o paciente. E se quiserem e precisarem, podem entrar em contato pelo WhatsApp 11 973 881 1443 e enviarei a vocês meu cartão digital com as redes sociais. Então, se gostou, deixe aí seu comentário, repassem para os amigos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Um psicoabraço a todos vocês.